Olá pessoal, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem está chegando agora, meu nome é Fernanda Gomes, eu sou procuradora da Fazenda Nacional e aqui no canal eu entrego para você todo o passo a passo para a sua aprovação em procuradorias. Então, se o seu sonho é se tornar procurador municipal, procurador estadual ou pertencer a uma das carreiras da AGU, esse é o seu canal. Na nossa aula anterior, a gente tratou sobre um dos grandes pilares da aprovação em procuradorias, que é a memorização da lei seca. Se você perdeu essa aula, procure, vou deixar aqui no descritivo embaixo do vídeo, para que você não perca essa aula importantíssima de um dos grandes pilares para ser aprovado em provas de procuradorias. E hoje a gente vai tratar de um segundo pilar essencial, que é o estudo dos informativos. Vamos só recapitular quais são os pilares para aprovação em procuradorias. Temos o estudo da doutrina voltada para concurso ou do PDF muito completo. Temos a memorização da lei seca. Temos o estudo dos informativos e nós temos também a resolução de questões e as revisões. Então, esses são os 5 passos para a aprovação em provas de procuradorias. Falamos já sobre a memorização da lei seca e nós vimos que 60% das questões de provas objetivas de concursos de procuradorias cobram a letra seca da legislação. Então, é imprescindível que você assista a essa aula da semana passada. E hoje a gente vai passar para esse estudo dos informativos que é essencial. Veja, os informativos nada mais são do que um compilado de julgados do STF e do STJ e que são publicados, né? Os informativos são publicados periodicamente com esses compilados de julgados dos tribunais superiores. E a gente precisa fazer o acompanhamento desses informativos que são publicados periodicamente. E é justamente sobre isso que a gente vai tratar na nossa aula de hoje. Mas antes de começar a trazer para você o detalhe do estudo dos informativos, o passo a passo, e a gente vai entrar aqui mesmo nas minúcias para você entender de vez qual é a melhor forma de fazer esse estudo, eu quero trazer para você como é que foi a minha experiência em estudo de informativos. Quando eu decidi estudar para procuradorias, eu nem sabia da importância do estudo dos informativos. Mas aí, passado ali o primeiro momento, eu comecei a compreender que tinham várias questões que cobravam esses julgados dos tribunais superiores, STF e STJ principalmente. E eu vi a necessidade de fazer o estudo desses informativos. Então eu comecei a acessar diretamente os informativos no site do STF e STJ. Mas naquela época, em 2015, ali, início de 2016, os informativos nos sites dos tribunais superiores tinham uma formatação que era difícil de você compreender aquilo que já estava com todos os votos, que já tinha sido julgado definitivamente, ou que ainda estava aguardando o voto de algum ministro. Então você não tinha muita segurança, você ficava muito perdido. E isso fez com que eu adotasse a seguinte estratégia. Bom, eu vou ficar muito bem nos demais pilares da aprovação, de forma que eu consiga compensar esse estudo dos informativos. Então, eu simplesmente resolvi não estudar os informativos porque aquilo estava sendo muito difícil. Eu não conseguia ter segurança para estudar aquele pilar tão importante. Então, eu decidi compensar nos demais pilares. Mas essa decisão foi extremamente equivocada. Porque se a gente for analisar principalmente as provas da banca Sebrasp, que é uma banca extremamente tradicional nas provas de procuradorias, a gente vai perceber a grande incidência dos informativos do STF e STJ. Afinal, as bancas, elas querem saber se você está atualizado
nos entendimentos dos tribunais superiores e principalmente quando você tem a alteração desses entendimentos. E quando a gente fala em provas discursivas, aí que esses informativos se tornam ainda mais importantes, porque aí você vai ter que entender o que fundamentou o voto do ministro para você ter um raciocínio jurídico em cima daquele julgado e poder ter, então, estofo para uma resposta discursiva. Então, veja como é essencial. Nesse primeiro momento da nossa aula, eu já quero deixar claro para você: não existe ser aprovado em provas de procuradorias sem fazer o estudo desses informativos. Então, partindo disso, a gente tem que entender qual que é o melhor meio. Então, a gente vai começar a entender qual que é o melhor meio agora. Eu disse para vocês que eu acessei o site do STF, o STJ, e eu não sabia da existência de uma ferramenta que facilita demais a vida. E se você está aqui, provavelmente você já ouviu falar no site do Dizer o Direito, em que o professor, o Márcio André, faz um trabalho incrível trazendo os informativos, né, esse compilado de julgados que é periodicamente publicado pelos tribunais superiores de forma completa, em que você tem um informativo comentado e ali, além do julgado, você tem todo o desdobramento, todos os detalhes, toda a legislação que fundamentou os argumentos. Ele traz também a conexão com demais outros temas. Ele faz uma breve revisão sobre aqueles assuntos que foram abordados no julgado, traz também as provas anteriores que falaram sobre aquele julgado, sobre aquele tema. Então, no informativo comentado, você tem essa análise mais detalhada dos julgados. E é importante porque você vai ganhando ali estofo para uma prova discursiva. Mas você também tem ali a versão resumida, que ele traz o julgado de forma mais direta, sem trazer todo esse detalhamento, toda essa análise. E eu vou trazer para vocês aqui essas duas versões para vocês entenderem como que funciona. Veja, aqui você tem um informativo comentado, que é um informativo mais completo. Aqui você tem um índice em que os julgados são divididos por disciplina. E você já consegue ter um panorama daquelas disciplinas, né, que apareceram nos julgados desse informativo e que estão também presentes no seu edital. Aqueles julgados que tratam sobre disciplinas que não estão presentes no seu edital, não há a necessidade de você fazer o estudo, mas se você se deparar com uma disciplina que está presente no seu edital, é imprescindível que você faça o estudo. E a gente já vai entender um pouco mais sobre esse ponto. Mas o que eu quero que você entenda aqui nesse início é que existe um índice e esses julgados aqui no informativo do Dizer o Direito são divididos por disciplina e isso já te facilita muito a compreensão. E você tem uma segurança maior para entender aquilo que já está definitivamente julgado e você também tem esse panorama do que é um entendimento atual, porque o professor também traz para você esse paralelo, se o entendimento foi alterado, ele vai indicar para você que há uma alteração do entendimento e que você precisa ficar esperto com isso. Então, é um informativo extremamente completo. Veja que ele traz aqui o julgado, nesse caso é uma súmula, e ele vem trazendo o detalhamento posterior. Vai trazendo também demais temas que são aí conexos, e aí você tem também os julgados em seguida, todo o julgado destrinchado, falando sobre aí os conceitos que foram abordados, as correntes doutrinárias que tratam sobre aquele ponto. Então, é uma versão mais completa. E você tem também a versão resumida. Veja que aqui nesse caso você tem diretamente a súmula e também os julgados.
Portanto, você tem essas duas versões. É importante que vocês entendam isso, que lá no site do Dizer o Direito você encontra periodicamente a publicação dessas duas versões, tanto dos informativos do STF quanto dos informativos do STJ. Você tem também um outro site, que é uma outra ferramenta que chama Buscador Dizer o Direito. Qual que é a diferença do site Dizer o Direito para o buscador Dizer o Direito? Aqui, no site de Dizer o Direito, você consegue acessar os informativos gratuitamente. E essa plataforma, esse instrumento, ele é suficiente para o estudo que você tem que fazer dos informativos. Agora, essa plataforma do buscador Dizer o Direito, você já tem um outro formato. Aqui você consegue fazer a busca por palavras, você já consegue também fazer a busca por disciplinas. Aqui também você tem os marcadores em que você consegue selecionar aqueles julgados de determinada disciplina que são mais a cara de procuradorias municipais, são mais a cara de procuradorias estaduais, das carreiras da AGU. Veja que, além da divisão por disciplina, você consegue selecionar aqui os julgados por matéria, por tópico dentro dessa disciplina. E essa plataforma, o seu acesso, ele não é gratuito. É uma plataforma que facilita muito a vida, te facilita muito na busca de determinados julgados, de temas que você está estudando. É essencial que eu tenha acesso a essa plataforma? Não é essencial. Você consegue fazer um bom estudo dos informativos que vai atender essa necessidade desse pilar de aprovação por meio desses informativos que estão aqui no site do Dizer o Direito, que eu comentei que é um acesso gratuito. Mas se você tiver aí a intenção de querer ter uma busca mais avançada, mais apurada, que você consiga se utilizar de filtros, você pode se utilizar aqui da ferramenta do buscador Dizer o Direito, que é excelente. Então, a gente já viu aqui qual que é o melhor meio para poder fazer o estudo desses informativos. Agora a gente vai compreender como que isso vai se inserir dentro do seu cronograma. Veja, falamos que nós temos os julgados lá no site do Dizer o Direito, que é uma plataforma gratuita, a gente já viu as duas versões. Vejam, você tem ali as duas versões em PDF. E a minha sugestão é que você imprima esses informativos, principalmente se você está fazendo aí o estudo pela doutrina física, pelo PDF também impresso, porque a partir da impressão desses informativos, você também vai fazer a leitura com os grifos, da mesma forma que você estuda a sua doutrina ou o seu PDF. Você pode fazer ali também questões para si mesmo, para poder revisar posteriormente, mas o ponto importante é que você anexar esses informativos ao seu material faz com que você comece a ter um material único. E eu já vou explicar como que isso vai acontecer. Você fez a leitura do material lá dos informativos com os grifos, certo? E eu disse que esses informativos são divididos por disciplina e você também tem o tema referente àquele julgado. Então vamos supor que você está ali diante de um julgado que fala sobre direito administrativo e como subtema você tem ali serviço público. Bom, você fez a leitura, compreendeu, fez os grifos, você vai recortar aquele julgado e vai anexar na parte da sua doutrina ou do seu PDF que fala sobre serviço público. E aí, na hora que você anexar e fizer a revisão do seu material, você vai necessariamente passar por aquele julgado. Então, você já vai compreender ali o todo que fala sobre
aquele assunto do julgado e já vai estar revisando tudo junto. Você ter um material único facilita demais a vida, ao invés de você deixar tudo espaçado, porque aí você tem que ter um momento para revisar ali os julgados, um momento para revisar a doutrina, e muitas vezes você perde a conexão de um com o outro. E essa conexão é importante porque você precisa entender quais são as correntes doutrinárias que falam sobre o ponto, qual era o entendimento anterior do STF sobre o assunto, qual é o entendimento atual que está ali no informativo. Então você já tem tudo ali no mesmo ponto, no mesmo material. E isso facilita demais a sua vida. A gente viu que nós temos a versão esquematizada, mais completa, que traz todos os argumentos, traz o histórico, traz também a parte da legislação que tratada ali no julgado, traz também questões de provas anteriores, e nós temos a versão resumida. Qual dessas versões eu devo adotar? Veja, se você está iniciando os seus estudos agora e você está formando a sua base, eu sempre indico essa versão mais completa, porque você consegue compreender melhor o julgado. E mesmo que você esteja diante, por exemplo, de um julgado que trate sobre um assunto que você ainda não viu, por exemplo, nesse mesmo caso de um estudo sobre serviço público, você ainda está ali na parte de atos administrativos, você não passou para a parte de serviço público. E aí você se deparou com um informativo que tem um julgado sobre serviço público. Você vai fazer a leitura e você já consegue ganhar contexto ali com essa versão mais esquematizada, mais completa. Na hora que você partir para o estudo do serviço público, você já tem pelo menos um mínimo, você já viu aquilo ali informativo, já sabe que aquilo já está sendo tratado atualmente pelo STF ou pelo STJ. Então, nesse momento de formação de base, eu indico que você leia a versão mais completa, para você ter uma compreensão melhor, porque muitas vezes quando a gente parte para a resumida, a gente acaba só memorizando de forma bem direta o julgado, mas sem compreender muito bem os desdobramentos, sem trazer essa interdisciplinariedade, e aí fica um pouco mais difícil da gente criar o nosso raciocínio jurídico em cima daquele tema que está sendo tratado pelo julgado. Então, no período de formação de base, eu acho importante a versão completa. E aí, no momento em que você já ganhou ali a base, você pode partir para a versão resumida. Porque quando você estiver fazendo a leitura, muito provavelmente você já estudou aquele ponto, e aí você já pode ir direto para a versão resumida, não há necessidade de fazer toda essa contextualização, de entrar nas minúcias. Agora, um ponto importante é a diferenciação no que se refere ao estudo para fase discursiva. Na fase discursiva, você vai ter alguns julgados, e a gente já vai falar sobre esses julgados especiais, em que você, além de saber do julgado, você precisa também saber os argumentos que fizeram parte dos votos dos ministros. Por quê? Isso vai te dar estofo, eu já falei isso no começo da nossa aula, para que você consiga resolver uma questão discursiva, que você não vai simplesmente indicar o julgado, você vai trazer o que motivou a decisão dos ministros, e isso faz total diferença na hora da pontuação da sua resposta pela banca. Então, essa versão esquematizada, ela é importante nesses julgados estratégicos, que a gente já vai falar sobre eles, numa prova discursiva, tá certo? E aí, você pode ir além. Nesses julgados estratégicos, você pode acessar o julgado lá no site do STF, no STJ, e entrar no próprio voto dos ministros, para você ganhar ainda mais estofo para uma resposta discursiva. Porque ali no site do Dizer o Direito, nem sempre você tem o voto dos ministros sendo comentado. Pode ser que traga apenas a corrente doutrinária, traga apenas a legislação que foi aplicada. Então, numa prova discursiva, é importante você
fazer esse aprofundamento de, em alguns julgados estratégicos, você buscar os votos dos ministros, o voto do relator, para você poder ganhar estofo em uma resposta discursiva, ok? Qual o grau de cobrança de jurisprudência em provas de procuradorias? Veja, a gente viu a alta incidência de questões cobrando a memorização da lei seca. E na jurisprudência, você também tem uma grande incidência, não tão grande como a lei seca, mas ela é imprescindível, porque na prova discursiva, vai ser a grande protagonista, né? A jurisprudência vai ser a grande protagonista em prova discursiva. Afinal, na grande maioria das provas discursivas, você tem a legislação seca ao seu lado para você acessar. O que você não tem acesso é justamente a jurisprudência. Então, por isso, ela é a grande protagonista nas provas discursivas. Por isso, ela é aí um grande pilar do estudo para as procuradorias. E também nas provas, principalmente de bancas como o Sebrasp, a gente tem visto muitas questões cobrando jurisprudência. Se você fizer um paralelo entre provas de procuradorias com provas de Ministério Público e magistratura, você vai perceber que os julgados, eles têm uma incidência muito alta em provas de procuradorias, se você comparar com as provas de demais carreiras jurídicas. Portanto, não tem como fugir. É imprescindível o estudo da jurisprudência nesse perfil aqui de estudos que eu estou comentando com vocês. Bom, vimos que os informativos são um compilado de julgados do STF e do STJ que são publicados periodicamente. E aí, quais são os julgados que eu preciso estudar? A gente viu que há divisão ali dentro do site do Dizer o Direito, dos informativos, por disciplina. E eles são publicados periodicamente. Você vai fazer um estudo de todos os julgados que foram publicados de 2 anos para trás. Então, a partir de hoje, 2024, outubro de 2024, eu preciso fazer a leitura de todos os informativos que foram publicados de outubro de 2022 para cá. E aí, eu preciso fazer a leitura dos julgados de todas as disciplinas que estão ali no meu edital ou apenas daqueles julgados das matérias principais? Veja, no que se refere às matérias principais, não tem escapatória. Todos os julgados que forem publicados precisam ser estudados. Até mesmo aqueles que não têm muita cara de incidir em prova, é importante que você faça pelo menos uma breve leitura, ok? Agora, no que se refere às matérias mais satélites, como, por exemplo, um direito penal, um direito processual penal, essas disciplinas, quando você se depara com um informativo que tem um julgado de penal e processo penal, você vai fazer a leitura, mas você vai tomar maior cuidado com aqueles temas que sejam mais próximos da administração pública. Então, aqueles julgados que vão tratar sobre a parte ali de crimes contra a administração pública, crimes contra a ordem tributária, que tem um perfil mais voltado para a administração pública, são eles que você tem que ter um cuidado maior. Ou também com aqueles julgados que tratam sobre a parte ali mais introdutória do direito penal, que fala sobre os princípios, ou seja, que se refere mais àquela parte geral do direito penal. Então, quando você estiver resolvendo questões de penal e processo penal, de provas anteriores de procuradorias, você vai perceber um certo perfil de julgado que costuma ser cobrado. Então, vai acender uma alerta na hora que você estiver fazendo a leitura dos seus informativos e você se deparar com julgados desse perfil. E aí que você tem que ter uma atenção maior. Agora, aqueles julgados que não tratam muito sobre esses tipos penais que costumam aparecer em provas de procuradorias, você não precisa dar muita atenção. Raramente isso é cobrado,
tá certo? Então, aqueles tipos penais que são mais importantes para a administração pública, que estão ali destrinchados no seu edital, e também a parte geral, é o que costuma aparecer mais na sua prova e que você tem que ter maior cuidado. Portanto, você não pode desconsiderar os julgados das matérias satélite. A gente tem visto nas últimas provas de procuradorias que, para as matérias satélite, as bancas estão indo além da memorização da lei seca. Então, a gente precisa saber jogar o jogo e fazer o estudo também desses informativos das matérias satelitárias. E eu disse para vocês que existem alguns julgados que são mais estratégicos, principalmente na hora de uma prova discursiva. Esses são os julgados que a gente diz que são julgados que têm cara de procuradoria. Por quê? Eles têm uma chance maior de aparecerem na sua prova. E como que eu identifico esses julgados quando eu olho para aquele informativo ali, todo esquematizadinho do dizer o direito? Veja, o julgado ele tem que estar em um desses grupos que eu vou trazer aqui para vocês agora. Se ele tiver inserido em um desses grupos, precisa acender alerta, porque ele tem cara de procuradoria, você tem que ter um cuidado maior na hora do seu estudo. Veja, julgados no mesmo perfil dos que já foram cobrados. Existem alguns julgados que já foram motivo de cobrança em provas anteriores. Eles tratam sobre um determinado tema, tem um determinado perfil. Esses julgados você precisa conhecer, e demais julgados que tratam sobre esse mesmo ponto, de repente houve uma atualização no entendimento do Tribunal Superior, você precisa saber, porque a chance disso ser cobrado novamente é muito alta. Nós temos também aqueles julgados que tratam sobre assuntos da administração pública ou da fazenda pública. E aqui, obviamente, se estamos diante de um concurso de procuradorias, esses são os julgados que realmente têm cara de procuradoria, que vão tratar sobre temas que são importantes para o exercício do cargo de procurador. Então, você tem que acender alerta também. Veja que eu falei para vocês sobre aqueles tipos penais que tratam ali sobre que são importantes para a administração pública, como crimes contra a administração pública, contra a ordem tributária. Então, em direito penal, é essa alerta que você tem que ter. Agora, você também tem os julgados que têm uma interdisciplinariedade. E esses julgados, eles são importantes porque a gente tem visto muitas questões discursivas que têm cobrado os pontos que conectam disciplinas diferentes. E eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Deixa eu só mudar aqui. Veja esse julgado. Não é legítimo o descumprimento de cláusula compromissória pactuada por sociedade empresária que foi sucedida pela União, mesmo antes das alterações promovidas pela Lei 13.129 de 2015, na Lei de Arbitragem, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito. Veja, aqui você tem vários pontos de conexão entre as disciplinas. Você tem a lei da arbitragem, que é um ponto dentro de processo civil. Você tem aqui o ato jurídico perfeito, que está lá na LINDB, que toca ali o direito administrativo e também o direito civil. Você tem aqui também a parte de direito empresarial e você tem a parte de direito administrativo. Então, é um julgado que vai tratar sobre todos esses pontos, todas essas disciplinas, fala sobre a União. Então, há aqui um julgado que é da administração pública, então tem que acender um alerta, e que traz toda essa interdisciplinariedade. Essa interdisciplinariedade tem aparecido demais nas provas discursivas, então também é um julgado com cara de procuradoria. Seguindo aqui, então, pessoal. Nós temos também aqueles julgados que são atuais e polêmicos, que são muito comentados pela mídia. Esses julgados vocês precisam ficar alerta. Por quê?
A banca gosta de saber se vocês estão por dentro do que está sendo comentado no cenário jurídico. Portanto, aqueles julgados, apesar de não terem muita cara de procuradoria, de não tratarem sobre administração pública, mas que estão sendo muito comentados, por exemplo, nós tivemos um julgado sobre direito de reunião, que foi muito comentado. Esse é um julgado que é cara de procuradoria, porque ele é um tema que foi muito comentado dentro do cenário jurídico, e também nós temos, por exemplo, dentro desse contexto de direito de reunião, a marcha da maconha, que também foi um julgado extremamente polêmico e muito comentado. Pode não ter cara de procuradoria no sentido de tratar sobre administração pública de forma direta, mas foi um assunto atual e polêmico. E por isso você precisa também estar por dentro e ficar alerta. E aqui, só para a gente dar aquele detalhe final, e eu falo desse ponto principalmente com relação a provas discursivas, aqueles julgados mais atuais e importantes para a procuradoria que você deseja ingressar. Se você está estudando para uma prova discursiva, vá até o site da procuradoria que você quer ingressar e entenda quais são os temas que estão mais ali atuais, de maior interesse, que são mais custosos para aquela procuradoria nesse momento. Porque eles querem saber se você sabe tratar sobre aquele assunto que é tão importante para aquela procuradoria. Então, esses julgados que estão falando sobre, por exemplo, direito à saúde, você precisa ficar aí alerta, porque ele é um assunto importante para a procuradoria que você quer ingressar e muito provavelmente eles vão exigir para saber se você é capaz de exercer aquele cargo sabendo que aquele assunto é importante para a carreira, tá certo? Então, pessoal, era isso que eu queria ver com vocês na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez um grande panorama dos estudos dos informativos. Se você ficou com alguma dúvida, se você estuda de uma forma diferente, deixe aqui nos comentários. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!